Mariano chegou um pouco atrasado, mas chegou, e nós vamos pautar direitos humanos, movimento de saúde na cidade de Campinas. Vamos tratar tudo com o Mariante. Seja bem-vindo, Mariante. Bom dia. Bom dia, Jerry. Bom dia a todas as ouvintes da Rádio Noroeste FM. Agradeço o convite. O contratempo do atraso tem a ver com algumas questões do sistema de transporte, mas hoje não é a pauta, a gente tem que tratar de outras coisas, mas oportunamente vale a pena discutir, porque afinal de contas, quando a gente fala de transporte, a gente está falando também de um direito ao transporte. Mas agradeço aí a oportunidade, e quando eu ouvi a matéria sobre a questão do desmatamento e todo esse processo de destruição, eu me perguntava o quanto é importante a gente estabelecer na questão dos direitos humanos as conexões, né? As coisas não estão separadas. Veja que agora no caminho eu recebi a informação de uma companheira da Marcha da Maconha de Fortaleza, de que estava circulando na imprensa a notícia de que eu na verdade conheço assim pouco, mas uma pessoa militante nessa área de redes sociais, Felipe Rett, na casa dele teria sido apreendido papel de, não sei se usaram essa expressão, bolar maconha. Bom, qualquer pessoa, né? Como é que é, mano? Eu vou tentar verificar porque eu não vi a matéria, eu vi o comentário sobre. E aí é importante as pessoas saberem que se qualquer pessoa for hoje em Campinas numa tabacaria, vai encontrar aquele papel, a gente chama seda, né, que pode ser utilizada sim para fazer um baseado e pode ser utilizado para fazer um outro cigarro, um tabaco. O picadão, né? Meu avô fumava picadão. O que acontece? É importante a gente entender, né, quando a gente fala de política de drogas, o que está envolvido nisso? Em primeiro lugar, política de drogas. O que é isso? Política, sendo política pública, se refere ao Estado, né, ao poder público. E drogas é um nome que se deu para substâncias que provocam alguma alteração no organismo humano. E aí, alteração, seja ela psíquica, sensorial, biológica, fisiológica, né? Tem várias, né? Como drogas, aliás, drogaria, né? Se alguém tiver dúvida, é só pensar nisso. E a gente vai numa drogaria e compra drogas, né? De pirona, e eu estou citando uma aqui, inclusive agora na pandemia, quando se tomava vacina, uma das que, pelo menos quando eu tomei, uma das que podia atenuar os efeitos dor de cabeça era de pirona, tinha uma ressalva quando um toma outra. Bom, drogas, na verdade são substâncias. A expressão drogas, ela, em especial no caso da política de drogas e das drogas ilícitas, ela tem muito, obviamente, a ideia de criar um estigma. Tanto que quando se fala de drogas, as pessoas esquecem que a drogaria está cheia de drogas. Qual a finalidade disso? Porque assim, hoje a gente enfrenta essas questões e tem que ter a coragem política para enfrentar, ou a gente não dá conta desse debate e não percebe que junto com essa política de drogas proibicionista, que torna ilegal o uso de algumas substâncias, junto com isso vem uma série de consequências trágicas, a expressão é essa. Então vamos lá. Drogas, substâncias que podem provocar alterações diferentes nas pessoas. Nos seres humanos são singulares. Então essa é uma questão também importante da gente compreender o uso de substâncias. Os efeitos nas pessoas não são iguais. Então já valeria a pena a gente entender isso para tentar evitar certas generalizações. Segundo, as classes dominantes, historicamente, se valem de um elemento para a sua dominação, que é o medo. É o medo e o pânico. Vamos lembrar que no século XIX, o próprio Karl Marx escreveu um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. E talvez ele não imaginasse que décadas ou até mais, várias décadas depois, o tal do comunismo ia virar esse espantalho que virou para qualquer imbecil como hoje no Brasil, principalmente bolsonaristas, fazerem as coisas mais, acusar Lula de comunismo, que é uma piada, né? Piada de mau gosto, né? Se o Lula for comunista, eu sou um pardal, né? Mas o medo é um elemento utilizado, GR. E eu falo isso pelo seguinte, porque às vezes muitas pessoas não levam em conta o que provoca o medo e o pânico. E vou me referir a um fato que aconteceu
quando estava sendo discutido no Congresso Nacional o projeto de lei 399 de 2015, que é um projeto que hoje ainda é um projeto extremamente moderado, mas importante, mesmo com as ressalvas que se possa fazer, que é para o uso medicinal de derivados da maconha. Lá está escrito cannabis, que é o nome científico. Cannabis e maconha, a mesma coisa. É nome, maconha é nome popular, como poderia ser marihuana, ganja, enfim. Mariante, cannabis é o nome científico. É uma planta. Me permite uma parte. Você é o nosso colunista de direitos humanos. E a gente solta aqui uma chamada sua falando da coluna e você fala, eu sou membro da Marcha da Maconha. E aí muitos ouvintes fascistas, né, fica vinculando isso, que a Rádio Noroeste defende a maconha, não sei o que tem. E tentando diminuir o papel da rádio. Primeiro o seguinte, eu particularmente, Gerry, né, apesar de empinar umas capuchetas, né? Eu particularmente entendo que a maconha não é uma droga. Essa é uma coisa importante, R. Na verdade, a gente pode considerar o seguinte. Primeiro que eu acho que a expressão droga, ela é bastante discutível, né? Volto a dizer, o correto seria a gente falar em substâncias. A maconha, a planta, né? Uma planta, em primeiro lugar, vamos tentar limpar a área, assim. É uma planta, que essa planta tem substâncias, como qualquer planta tem. Camomila tem, cidreira tem. Então não é errado dizer que se trata de uma substância que está numa planta, que é a maconha, a cannabis sativa. Pois bem, ela tem substâncias e, no caso, voltando àquela questão, portanto é importante dizer isso, né? A droga é muito mais um termo. Droga até seria, já um termo técnico, não é? O problema é que esse termo técnico virou um estigma. Drogado, drogas, drogas destroem a família. Então, quando eu me refiro inclusive à política de drogas, é porque hoje, tecnicamente, essa é a referência. Seria mais correto falar em substâncias e entender que a maconha, a cannabis, é uma planta que tem propriedades, tem substâncias, e eu estava me referindo ao projeto do uso medicinal. Moderado, na minha opinião importante, ele avança em algumas questões, não avança em outras, mas na minha opinião é um projeto que merece ser aprovado e que a gente possa lutar para avançá-lo. Entretanto, eu lembro de um ponto no debate. Aí, já que a gente tem que, ou a gente enfrenta isso e não acha que isso é uma questão menor. Eu acho que uma pior coisa que qualquer militante pode fazer, seja militante de direitos humanos, militante de esquerda, é subestimar o inimigo. Quem subestima o inimigo quebra a cara rapidinho. Então, vamos entender o que eu estou falando de inimigo. No debate do 399, o deputado, se não me engano, Diego Garcia, do Podemos, do Paraná, depois de ter agredido fisicamente o Paulo Teixeira, o deputado Paulo Teixeira, que era o presidente da comissão, a cena está em vídeo, dá para ver. O debate foi retomado depois do almoço, a agressão tinha sido, salvo engano, de manhã, um clima daqueles, e esse deputado bolsonarista, bolsonarista já viu, né? Não debate, bate-boca, né? É uma horda, né, de qualquer coisa. Então, com um fascista, e ele gritava, né, para as deputadas, principalmente ali, nós tínhamos deputadas do PSOL, do PCdoB e do PT, defendendo o projeto, e ele fala o seguinte, não esqueço da frase, porque está gravado e gravou na minha cabeça. Deputada, bem estilos, deputada, a senhora defende esse projeto porque não sabe o que é estar na sua casa no domingo às 8 da noite e chegar uma mãe desesperada porque o seu filho fumou maconha e está quebrando a casa inteira. Aí eu sei, tu vai ficar com uma cara de guiso e muita gente ri. O problema é que a gente ri, mas muita gente acredita nessa mentira. Pois é, preciso entender, Jerry. Muita gente acredita. Então é fundamental desmistificar. Tá? E entender o nosso papel, porque quando ele falou isso eu pensei, só se a pessoa que fumou maconha estava desesperada procurando a lata do leite condensado, né, depois da larica. Então em primeiro lugar, vamos entender isso. Segundo, eu não considero, como militante de direitos humanos e da saúde, que a questão seja dizer que maconha é bom ou é ruim. Não é, não concordo inclusive com essa ideia. Mas eu gosto. Sim, mas então assim, o que é bom para mim pode não ser bom para o meu vizinho. Então a primeira questão é entender que o uso dessas substâncias como uma planta, portanto substância, não temos que ter medo disso. Uma planta que tem propriedades que do ponto de vista medicinal realmente só
bolsonaristas, como uma médica, se não me engano é Soraya Manato o nome dela, deputada federal bolsonarista, que mentiu na cara dura, em plena comissão, falando que no Brasil não teria mais que 5.000 pessoas precisando do uso medicinal. Isso é uma mentira. Mentira, não tem outra palavra essa. Mentira. Deputada mentirosa. Né? E falou isso, sabe por quê? Porque ela dizia assim, esse é o argumento deles para não querer nem a legalização do uso medicinal. Agora, e aí, não, só deixa eu completar isso. Claro. E ela chega e fala assim, porque afinal de contas, tanta insistência em plantar no Brasil? Porque a lógica deles é a seguinte, se for para permitir alguma coisa, jamais admitir legalmente o plantio em território nacional. Então, Jair, é preciso entender as dimensões do que a gente está tratando. Porque eu lembro, inclusive, vou lembrar disso aqui, que em alguns debates nossos, na Articulação Nacional de Marcha da Maconha, em outros espaços, algumas pessoas falam, não, mas hoje o capital tem interesse, portanto vai regulamentar. Bom, o capital tem interesse, eu tenho certeza que tem. Aliás, nós já sabemos que tem empresa multinacional que tem já preparado, né, para quando for legalizado. E, inclusive, essa é uma questão importante, porque a gente vai trocar, então, a biqueira por uma grande empresa multinacional. Continua sendo algo ruim. Agora, é preciso entender essa questão para entender o tamanho do desafio. Entre outras coisas, raros são, eu não gosto da expressão político, viu? Político é uma péssima expressão, porque no Brasil político virou uma profissão, e não deveria ser. Mas parlamentares, candidatos a parlamentares, executivos e candidatos a executivos, raridade, algum que tem um pouco mais de expressão, tá? Tô falando isso, porque assim, gente, quem aparece com menos de 1% em pesquisa é muito diferente de quem está disputando cabeça. Jerry, vamos aprender isso aí de uma vez por todas. E aí é raríssimo encontrar alguém desses nomes que aparecem. Vamos pegar o que as pesquisas estão dando, os 5 primeiros, e ver qual deles topa fazer esse debate. Não topam. Não topam porque tem medo de perder votos. É o mesmo debate em relação ao aborto, por exemplo. Exato. Aliás, sabe que teve um deputado, deixa eu contar essa pra ti. Num desses dias do debate da comissão especial, teve um deputado, mais uma vez, um bolsonarista, e falou, mais uma vez, dialogando, interessante porque ao mesmo tempo que ele reconhece o protagonismo das mulheres, também tem uma misoginia, mas ele, falando para as deputadas, vocês deveriam criar o PAN, o Partido do Aborto e da Maconha. Percebe? Que eles mesmos fazem essa conexão. Mas aí o que eu queria dizer, já é que o medo, é preciso entender, né, que existe um medo. Esse medo é pesado e faz com que muita gente não queira encarar esse debate, tá? Não queira fazer a discussão. E no meu ponto de vista, a gente precisa justamente ter a coragem de colocar esse debate e desmistificar. Então, voltando, não me cabe como militante de direitos humanos e militante de Marcha da Maconha dizer que maconha é bom ou é ruim. O que me cabe como militante é dizer, em primeiro lugar, que criminalizar é um erro. Criminalizar, tá? Na esfera do direito penal não resolve nada, não tem efeito positivo nenhum. Agora, o que a gente pode fazer? Né? Qual é o que devemos fazer em relação à maconha e outras substâncias, seja com nome de drogas ou não? Em primeiro lugar, tira do direito penal. Retira do direito penal. Seja de que lei for, tá? Seja a 11.343 de 2006, uma lei que era bem intencionada, mas provocou um péssimo resultado. E aqui é preciso dizer, 2006, governo Lula, quem fez essa lei não era proibicionista, Jair. A gente tem que tentar tomar um certo cuidado, até porque eu vi gente que não é muito simpática ao PT aproveitando para dar o cutucado. É uma lei do governo Lula. As pessoas que fizeram essa lei eram pessoas que não eram proibicionistas, mas esqueceram de uma coisa, GR, que nós precisamos, como militantes de esquerda, entender. Quando alguém propõe uma lei, sempre que alguém propuser uma lei, qualquer lei, e no caso do direito penal um pouco mais grave, qualquer lei, ela tem que ser pensada aonde ela vai ser aplicada. Quem é o sistema de justiça, quem são os juízes, quem são os promotores, quem são os policiais. A 11.343 era uma lei muito bem intencionada. Na mão de um judiciário racista, classista e machista, não poderia dar outra coisa. Não, Mariana, eu queria chamar o debate, porque assim, e quem provocou esse debate aqui na rádio foi o Digão, que é o nosso ouvinte que está acompanhando aqui. Foi uma sessão da Câmara de Vereadores de Campinas,
onde um vereador estava se pronunciando sobre o seu discurso fascista, se demonstrou fascista, e a população se pronunciou, vaiou, xingou, aquela coisa. Eu fui um deles, né? Não tem nem problema nenhum de dizer. E aí, o que aconteceu? Ele me reconheceu, ele chegou e falou assim: olha a cara desse cidadão, olha o estado desse cidadão, colocando a minha condição, da minha opção de deixar barba, da forma como eu me visto, o preconceito social, econômico, porque eu não ando de terno. Ele falou: está sob efeito de drogas. E aí o Digão me ligou e falou assim... Eu tô até imaginando quem é. Continua. Nelson Horst, pronto. Eu não tenho problema de falar. E aí o Digão falou assim: Jerry, esse debate que ele faz de combate às drogas, ele está combatendo as drogas ou ele está construindo uma linha de preconceito social às pessoas e às pessoas que consomem a maconha? Porque assim, combater a pessoa que tem o vírus da AIDS é bem diferente de combater o vírus da AIDS, né? E assim, isso, numa certa forma, esse discurso de combater o usuário é um discurso fascista. Sim. Por quê? Quantos se matam, né? Por causa... quantos são assassinados por ações policiais? Perfeito. Então é esse debate que eu quero chamar, porque na realidade o combate à maconha não é um combate à maconha, é uma ação fascista cujo objetivo é diminuir a população pobre. Jair, é isso ou não? Só aproveitando, não podia deixar de comentar que esse mesmo vereador, Nelson Osri, não é Osri, tá? Só pra, não, é só para não... Cachorro mordido. Nelson Osri, quando era coordenador de política de drogas do município de Campinas, isso aqui basta verificar nos arquivos da IPTV, ele fez uma declaração naquele jornal do meio-dia de que 80% da população em situação de rua era usuária de crack. Isso era naquela época e hoje continua sendo uma mentira. Eu mencionei aquela deputada Soraya Manato, bolsonarista mentirosa. Pois é, isso é uma mentira. Mentira. Era naquela época e é hoje. E na época, inclusive, eu lembro que o pessoal da saúde, o pessoal da assistência, do mesmo governo que ele participava, saiu apagando os incêndios. Que é, obviamente, o que acontece quando uma notícia dessas é dada? Pânico. Então a pessoa que está ali andando no centro de Campinas vê uma pessoa em situação de rua e já imagina, tem um craqueiro. Era mentira. Então, voltando. Essa é uma questão muito oportuna na tua colocação, Jerry. Quando se fala em guerra às drogas, alguém já ouviu falar em guerra ao feijão? Guerra ao arroz? Não existe guerra a substâncias, a produtos. Existem guerras a pessoas e a territórios. Concretamente, o que eles chamam de guerra às drogas, que é uma mentira, é na verdade, uma política de guerra contra pessoas, contra populações, contra territórios. Jacarezinho, Vila Cruzeiro, aqui em Campinas, Osasco, São Paulo. Boa Vista. A gente sabe, né? A gente sabe do preço social, né? Que essa chamada mentirosamente de guerra às drogas, o que isso aí acarreta. A proibição, vamos pegar uma questão, Jerry, o mundo vive, tá? E eu arrisco dizer, o mundo vive, mesmo que tenha alguns países mas o mundo vive sob a égide de uma coisa chamada capitalismo. Ainda vive. No capitalismo, o que prevalece é a força do capital. O comércio, a ONU tem um estudo, agora eu teria que atualizar, mas há alguns anos, talvez 10, 15 anos atrás, um estudo que indicava que o comércio de drogas e de armas, eles põem na mesma gaveta, né, e talvez não seja por acaso, pela maneira como se operam os processos, ele respondia por mais ou menos 1/4 do dinheiro em circulação no planeta. Olha o que a gente está falando. Então alguém acha que guardinha municipal, que policinha militar vai derrotar? Não, isso é não, desculpa, eu ia dizer bobagem, não. Isso aí é uma imbecilidade, mas que provoca mortes. É uma imbecilidade que mata. Primeiro, a proibição. O país que tem proporcionalmente maior exército e polícia do mundo, os Estados Unidos da América, é o maior consumidor
das chamadas drogas. Então a política de proibição, ela não tem esse efeito e, inclusive... Na realidade se proíbe porque não tem um controle político e econômico. É que, na verdade, o que acontece, Jair? Vamos lá. Agora, inclusive, existem dois movimentos interessantes. Por um lado, existem, até aqui no Brasil existiu, agora está parada, mas existiu uma organização chamada LIP, uma sigla em inglês, Law Enforcement Against Prohibition, agentes da lei contra a proibição, que em geral eram pessoas, na origem mesmo desse movimento, eram pessoas que foram defensoras da guerra às drogas e que perceberam, as que eram de fato bem intencionadas, que achavam que as drogas causavam problemas sociais, e perceberam que a guerra às drogas é um horror, né? É uma tragédia. Então houve um movimento de questionamento de gente que era defensor da guerra às drogas. E a gente vai vendo, inclusive, aqui no Brasil, por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso não teve ações no sentido de melhorar a legislação, não piorou, tá? Não vamos ser injustos. Mas depois que ele saiu da presidência, ele passou a fazer um discurso favorável à legalização. É bom isso. Eu posso ter zilhões de divergências e críticas ao Fernando Henrique Cardoso, mas isso é importante. Assim como a gente viu outros ex-dirigentes, inclusive presidente de México, de Colômbia recentemente, um ex-presidente se pronunciou. O que acontece? É a percepção de que, do ponto de vista de limitar o acesso às chamadas drogas, a guerra às drogas não tem efeito nenhum. Não tem. E não terá. Não terá. Então, vamos lá. O que é importante? Tirar a questão do uso de, nome que der, substâncias, drogas, do direito penal. Retira. Inclusive por um princípio no direito penal, que é o princípio da lesividade. Uma pessoa usar uma substância, seja com o nome de droga ou não, e seja qual ela for, diz respeito a ela própria. Né? Porque se tiver menos de 18, a gente vai falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que eu defendo com unhas e dentes, e que trabalha isso. Então, quando a gente fala de política, de chamada política de drogas ou substâncias, a gente já está partindo do pressuposto que é para mais de 18. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu defendo, eu vou defender com unhas e dentes, porque é uma lei importante, já trabalha essa questão. Agora, acima de 18, a pessoa tem capacidade civil e penal plena. Qual o sentido de criminalizar? Ela usa e diz respeito a ela própria. Alguém vai dizer, mas e as consequências? Então, se existem consequências, né, do ponto de vista social, o lugar certo disso não é no direito penal. Porque as chamadas, as causas, o que existe em relação às chamadas mortes, pela chamada questão de drogas. Vamos olhar o seguinte, pessoas não morrem por fumar maconha. Isso não. Eu estou dizendo que ela é boa? Não. Estou dizendo uma questão científica. Overdose de maconha. Pelo amor de Deus. Aonde? Gente. Não, mas é importante, entende? É por isso que eu estou dizendo. E essas substâncias, elas são diferentes. A maconha é uma coisa, a cocaína é uma coisa, o crack é outra, enfim, tem várias. Só sobre cima a questão da cocaína, mesmo eu vou dizer, Mariante. Assim, eu moro num bairro onde se apelidaram de Bolívia. É um bairro de um povo que produz riquezas e que não é distribuídas, né? E aí nós tivemos a situação da questão do tráfico de cocaína, de maconha e de crack. Com exceção do crack, eu nunca ouvi falar de alguém que morreu de overdose de cocaína há anos. Uhum. Não se mata, não morre pessoa por cocaína há anos. Overdose, ninguém ouviu falar mais. Por quê? Agora, se ouve falar que a pessoa morreu porque estava no tráfico, assassinado pela polícia. Aí é que tá. Assassinado por que é importante retirar, Jéssica, por que é importante retirar da legislação penal, retirar do sistema de justiça, tá? Penal? Uma das coisas, eu estava comentando anteriormente, ninguém vê disputa, e olha, a gente poderia falar, eu não quero fazer propaganda, mas a gente tem um refrigerante aí em escala mundial que tem, os dois terminam com cola, né? E disputam o mercado. E tem coca. Pelo menos, que eu saiba, eu sei, por exemplo, que uma dessas empresas tem ações de terrorismo antissindical, mas estou dizendo entre elas, ninguém ouve falar que elas estão disputando, mercado armadas.
Então não tem elas, não, só para eu queria frisar isso para ver se as pessoas entendem. Financiando na Colômbia, não, mas é outra coisa, Jerry. A questão aqui é a seguinte: marcas de diferentes produtos disputam o mercado com propaganda e inclusive com práticas econômicas. Tem, aquela lá chega, olha, meu produto eu ofereço por 50% menos. Isso não é uma arma apontada na cabeça. Então a criminalização provoca a militarização, gente. Essa é a grande questão. A criminalização tem como consequência a militarização. Não por acaso, quanto mais se aumentou a repressão, né, de territórios que eram mediamente militarizados, aumentou a militarização. Isso é óbvio. Volto a dizer, me mostre uma marca de produto do que for e me mostre onde ela está disponível no mercado com armas. Esse chamado tráfico de drogas, que é uma expressão que a gente tem que discutir bastante, que na minha opinião é correto, é comércio de substâncias ilícitas, esse faz a disputa armada por essa razão. A proibição provoca isso. Vamos entender isso. Então, só, Jerry, que eu queria chamar a atenção, por favor, para as pessoas que estiverem ouvindo, as mortes violentas da chamada guerra às drogas, que não é guerra às drogas, não estão relacionadas com as próprias substâncias, estão relacionadas com a militarização. Tem que desmilitarizar. Então é fundamental tirar o direito penal, tirar o sistema de justiça criminal disso. E agora vamos trabalhar essa questão aonde? Então o que vai fazer? Qual é a ideia? Em primeiro lugar, além de tirar o sistema de justiça criminal, regulamentar. Regulamentar significa a possibilidade de plantio, né? Plantio. Como assim plantio? Plantio. Opa, se uma planta não é criminalizada, quem me impede de plantar? Nada. Segundo, estabelecer, como eu falei, para menos de 18 anos já tem estatuto da criança e adolescente. Não venham inventar coisas, por favor. Agora, para acima de 18, qual é a ideia de regulamentação? Nós temos, porque embora o 399 de 2015 esteja lá, nem dá para falar em andamento, que parou novamente, que trata do uso medicinal, é possível regulamentar no uso medicinal de uma maneira mais avançada. Agora, é importante colocar na saúde educação. Vamos lá. Uma questão, Jair, só para colocar isso. Não, só para colocar isso. Não dá para acreditar, as pessoas, é importante entender. O medo não educa, a informação educa. É isso que eu quero chamar a atenção, Mariana. Você colocou uma questão aí que é muito interessante, o seguinte, a diferença de descriminalizar e a diferença de criminalizar. Eu vou chamar a atenção aqui, porque assim, parece que tem... O pessoal vai dizer, mas não tem muita coisa a ver. Tem. Atuei no movimento de rádio comunitária e atuei nos dois lados da moeda. Quanto se custa para fechar uma rádio dentro da estrutura do Estado brasileiro? A polícia para reprimir, primeiro o seguinte, a denúncia, a agência que fornece denúncia, vai para a Polícia Federal, depois vai a ação de fechamento, vai o processo no judiciário, aí depois vai a condenação, enfim. O que se gastava para autorizar uma rádio é 20 vezes menos do que se gastava para fechar. Perfeito. E aí o seguinte, o que a gente olha, né? A gente olha o seguinte... O que se movimenta de recurso público para criminalizar? Exatamente. E aí o seguinte, é polícia, é judiciário, é tudo. E aí o seguinte, prisional. E de um outro lado, sistema prisional, do outro lado a gente tem falta de escola. A gente tem falta de política pública. Então, é importante chamar a comunidade para entender um pouco isso. Né? Se de um lado a gente não tem médico no posto de saúde da Vila Boa Vista, que é o movimento que a gente está fazendo aqui. Perfeito. Não temos um médico para atender uma população de 13 mil pessoas, que 30% estão com comorbidade. Tá? Entretanto, você vê uma viatura da Guarda Municipal com uma equipe robusta, né? Uma equipe olhando torto, não dando bom dia para a população. Verdade. Então, assim, é isso que a gente quer chamar a atenção, gente. Pelo amor de Deus, o que se gasta para criminalizar é infinitamente maior
do que se gastaria para construir uma escola, por exemplo. Perfeito. E aí, vamos retomar, assim, foi ótima observação. E o que é regulamentar? Porque descriminalizar é importante. Inclusive, a Articulação Nacional... E só uma coisa, viu, Mariante? Na questão da rádio comunitária, a gente regulamentou e a gente entregou 5 mil outorgas de rádio no Brasil. O governo Lula percebeu que era melhor regulamentar. Claro. E essa discussão que a gente vai fazer, né? Tem que fazer essa discussão em relação ao aborto. Exato. Precisamos fazer essa discussão em relação à questão da maconha. Agora, vamos lá. Regulamentar, porque descriminalizar, e aí a gente, inclusive, é um bom paralelo também com a questão do aborto. Descriminalizar não é mais crime. Então, ótimo. Ninguém irá para a cadeia. Seja por a mulher que fizer a interrupção da gravidez, o aborto, ou o profissional que fizer. Bom, mas e mesmo assim isso resolve? Não, precisa regulamentar, porque tem que ter assistência pelo Sistema Único de Saúde, né? Tem procedimentos, não é simplesmente não mais ser crime. Descriminalizar é importante, não resolve tudo. Regulamentar é importante, porque, por exemplo, não adianta dizer não é mais crime fumar maconha. Bom, ela não irá cair do céu. Então, se não tiver uma regulamentação, a gente vai ver uma situação surreal, em que não é crime, mas aonde que a pessoa, né, onde vai ser possível, porque aqui tem uma questão a ser discutida. Não, o usuário e o traficante. Primeiro que no Brasil, a lei faz essa distinção, mas infelizmente, né, é importante lembrar, que a lei estabeleceu que a distinção entre usuário e traficante é feita exclusivamente pelo sistema de justiça, pelo policial, pelo promotor e pelo juiz. E inclusive com os requintes de crueldade, né, Jerry? O juiz, ao examinar a questão, vai julgar o local. Ou seja, é Alphaville ou é Boa Vista? Né? É Dique ou é Chácara da Barra? Então, local. Então, é importante entender que precisa descriminalizar, mas precisa regulamentar, porque senão eu vou dizer que não é crime, mas a pessoa que quer utilizar não tem o que fazer, né? Bom, regulamentar também, no nosso ponto de vista, significa que essa questão ela seja colocada no âmbito da educação. E a educação para quê? Para informação. Volto a dizer, a política do medo não educa ninguém. Eu lembro dos meus pais. O que meus pais me diziam? Olha na rua para atravessar. Eles iam dizer, tem medo de carro. Eu nunca ia sair da rua, de casa. Então, toma cuidado quando atravessar. Olha se vem carro. Mas olha se vem carro, não é tenha medo de carro. É diferente. Educar, informar é diferente de medo e pânico. O medo e pânico não educam. Pelo contrário, são as piores estratégias se a gente quer de fato uma sociedade democrática que respeite os direitos humanos. Então, na educação, por exemplo, acesso a informações. Isso é importante. Vou te dizer uma coisa aqui, como militante, um dos pesquisadores mais respeitados, né, no Brasil sobre a questão da maconha, que é o Siddhartha Ribeiro, né, neurocientista, uma autoridade, e é uma pessoa defensora da legalização. E o Siddhartha Ribeiro, por exemplo, ele diz que a mesma fala que ele fala em relação ao mesmo discurso que ele faria pelo uso da maconha para pessoas adultas e idosas, ele não faria para adolescentes e jovens. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso é informação, é conhecimento. E o conhecimento, de fato, é o que permite o avanço da humanidade. Então, Jerry, pensar numa política que regulamente, que coloque essa questão no âmbito da educação, da saúde, da assistência, enfim, de um conjunto de políticas públicas e retire definitivamente o sistema de justiça criminal. Ele não ajuda nada, ele só atrapalha, ele só prejudica. Olha só o encarceramento no Brasil. Há uma estimativa de que 1/3 da nossa população no sistema prisional é decorrente dessa política proibicionista de drogas, dessa lei. Inclusive por essa questão. Num determinado momento, quando a lei 11.343 entrou em vigor, essa lei de 2006, o que acontece? Ela estabelece o usuário tratado de uma forma diferente do traficante. E essa era a questão que para muitos que trabalharam no texto da lei era importante. Não,
Certo. Primeiro, como eu digo, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação ao estigma que se cria sobre o tráfico. Isso é uma questão. Tá? Acho que tem que ter uma cautela com isso para a gente não reproduzir discurso burguês dominante. Segundo, a lei distingue, mas ela não, o usuário ainda é criminalizado. Tanto que tem um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal para declarar inconstitucional o artigo 28, que é o que trata do usuário não ser criminalizado. Hoje ele é, não com a pena de prisão. Pois o que aconteceu então, Jair? Imagina, o nosso sistema de justiça, policiais, promotores, juízes, chegam e recebem aquele caso daquele cidadão, né, em geral jovem, negro, com pequeníssima quantidade, e ele é o que? O usuário? Depende, assim, ele é jovem, é negro da periferia, da favela, traficante. E vou dar um exemplo. E se alguém disser absurdo que esse cara está falando, pesquise o recurso extraordinário 635-659. Ele é uma campanha, inclusive, da Articulação Nacional de Marchas. Não, só um pouquinho, Jair. A Articulação Nacional de Marchas da Maconha tem uma campanha, descriminaliza a STF. O Supremo Tribunal Federal tem um recurso, que é o 635-659, que quando o Supremo recebeu, estabeleceu a repercussão geral. Ele vai valer para todos os casos. Jair, ele declara inconstitucional o artigo 28, e com isso ele permite um avanço na descriminalização, porque o que acontece? Hoje, o artigo 28, o usuário nessa lei é branco de classe média, o resto é traficante, e isso que precisa ser pensado quando se pensa uma lei, quando elaborar uma lei, não esqueça que sistema de justiça vai aplicar. Isso é fundamental. Mariante, eu preciso, por uma questão técnica aqui, chamar um intervalo. Bora lá. Né? Chamar um intervalo, tomar uma água e chamo vocês para o debate no intervalo. Né? Vamos discutir a política de direitos humanos no Brasil pós-Bolsonaro. Pode ser, Mariante? A gente continua falando de maconha, claro. Sim. Maconha é muito bom, estimula, né? Mas a gente chama o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Com Paulo Mariante, ele também é membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Daqui a pouco eu volto. 11h12. Somente a rádio comunitária é para todos. Noroeste FM, a verdadeira rádio pública. Os funcionários públicos têm como patrão a população brasileira, e não os políticos ou os empresários. Quando a gente terceiriza ou privatiza um serviço público, o patrão passa a ser o político, o governante de plantão e o empresário. E já está provado, não existe melhora nos serviços, porque ninguém se responsabiliza por eles. Os empregados recebem salários mais baixos e são dispensados o tempo todo. Cada governante ou prefeito que entra muda a empresa prestadora de serviços e faz isso para atender seus apoiadores. Depois, essas empresas somem sem pagar nada aos empregados terceirizados. E como o objetivo delas é o lucro, pouco se importam com a capacitação dos funcionários e nem com a qualidade dos serviços prestados. Já o funcionário público, que teve que provar sua capacidade passando no concurso, está ali para atender a população como um todo e não apenas o governante do momento. Cabe também ao funcionário público fiscalizar e denunciar erros e corrupção que um governo venha a cometer. E eles só conseguem fazer isso porque têm estabilidade no cargo e não podem ser demitidos ao bel prazer dos governantes. A reforma administrativa quer acabar com isso e vai liberar o apadrinhamento e a corrupção. A Unicamp e Sindicquinze, juntos contra a reforma administrativa. Cuide bem de você. Salão Barbershop e Terapias Holísticas João Romeiro, dispondo de cabeleireira, manicure, barbershop, ventosa terapia, massagem terapêutica, desportiva e relaxante, reiki usui, cromoterapia, reflexologia, cone chinês e muito mais. Recupere sua saúde, valorize sua autoestima com um tratamento completo. Agende agora mesmo seu horário pelo WhatsApp 199-9677-52
99777-5332 ou 199-7421-3072. Rua Lotário Novaes, 182, Taquaral, Campinas, com vaga disponível para cabeleireira profissional. Entre em contato, Terapias Holísticas Salão e Barbershop João Romeiro. Telefone 199-9677-5332 e 199-7421-3072. Saúde, autoestima e bem-estar para a sua vida. A história mudou. Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Olá, sou a professora Solange Pozuto, professora da rede municipal, da rede estadual e faculdade. E também sou conselheira estadual da PUESP e coordenadora do Fórum Municipal de Educação de Campinas. Estou aqui todas as terças-feiras, a partir das 9 horas da manhã, no programa Noroeste em Ação, com a coluna Educação em Pauta, onde apresento as principais notícias e debates sobre a educação pública. Conto com vocês todas as terças-feiras, a partir das 9 horas. Obrigado pela participação. Rádio Noroeste, a verdadeira rádio pública. Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web. Você sabia que os lojistas não podem impor um valor mínimo para os pagamentos com cartão? Isso vale tanto para os cartões de crédito quanto os de débito. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, tal exigência é considerada prática abusiva. O comerciante não pode penalizar o consumidor de acordo com a forma de pagamento oferecida. Em São Paulo, por exemplo, já existe uma lei que reforça o que está escrito no CDC. Os PROCONs são os responsáveis pela fiscalização deste tipo de prática. Sempre que se deparar com essa situação, denuncie. O preço mínimo só pode ser cobrado no caso das compras parceladas. O recebimento de pagamentos através de cartão não é obrigatório, mas os comerciantes devem informar de forma clara quando não aceitarem o pagamento com dinheiro de plástico. Outra irregularidade é cobrar valores diferenciados para os pagamentos no crédito e no débito. Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web. Conheça mais sobre seus direitos no site www.proteste.org.br/institucional. O Conselho Local de Saúde convida todos os moradores para uma grande manifestação em defesa da saúde por mais médicos. Não temos médicos no postinho, precisamos agir. Também temos falta de remédios e as equipes que atuam não é suficiente para atender a demanda. É escandaloso e inadmissível que a prefeitura deixe mais de 13 mil pessoas sem médicos, sendo 30% delas com comorbidade. Queremos uma saúde pública gratuita e para todos. Então venham na grande manifestação em defesa da saúde e por mais médicos para atender a população da Vila Boa Vista e Parque Vianorte. Será nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde, em frente ao posto de saúde da Vila Boa Vista. Compareçam! Conserto de panela é com J. Oliveira. Se o seu eletrodoméstico tem dado trabalho e você tem necessitado fazer troca de cabos, fios, pinos, interruptores, consertos de tampas e panelas, troca de borrachas de panela de pressão, troca de cabos de leiteira, de canecas de alumínio, de fios de ferro de passa-roupa e até mesmo afiamento de facas e tesouras, não se preocupe. Para isso, você pode contar com J. Oliveira, que além de prestar um ótimo serviço, também pode buscar e fazer a entrega para você. Anote o WhatsApp do J. Oliveira, 992318827. Se precisar, é só chamar. Na hora do sufoco, o J. Oliveira dá aquela força para você. 992318827. Você está ouvindo a 105.9 Noroeste FM. 11 horas e 19 minutos.
Sintonize a melhor e ponto. Muito bem, 11 horas e 19 minutos em Campinas. Voltamos aqui com Paulo Mariante. Paulo Mariante é do Conselho Nacional de Direitos Humanos e também é membro do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, e nós viemos aqui discutir uma coisa necessária: a descriminalização e a regulamentação da maconha. Né? Por que a gente fala sobre isso? Porque mata-se muita gente numa política que eles chamam de drogas, antidrogas, que na realidade a gente está discutindo primeiro o cerne da questão. A maconha é uma droga? A maconha pode ser considerada uma droga? Essa é a primeira questão. A segunda questão: se mata tanto e se morre tanta gente, muito mais por força policial do que de overdose. Eu queria chamar, e maconha não dá overdose, mas eu queria chamar esse debate aqui para vocês. É necessário, sim, e eu quero colocar a minha posição sobre isso. A rádio não discutiu isso, é importante a gente deixar claro. A rádio não discutiu isso, mas a minha posição é pela descriminalização. Perfeito, Jair. Acho que essa é uma questão a entender, e claro que acho que a gente pode, inclusive, fazer esse debate no Conselho da Rádio, entender que ser a favor da descriminalização e da regulamentação não significa ser a favor do uso. Acho que essa é uma questão, vou voltar nisso. Eu sou militante da Marcha da Maconha, da Articulação Nacional de Marcha da Maconha. Na minha opinião, o papel, né, de militante nessa área não é o de defender o uso. O uso, na minha opinião, é uma opção pessoal. Individual, é opção pessoal. De cada um. Então, não penso que caiba falar. Agora, o que é importante? Porque quando o Jair fala, por exemplo, ninguém morre de overdose de maconha, há muitos anos não se morre de overdose de cocaína, ele está falando de um dado que não é um dado do eu gostar ou não gostar, é um dado científico, é um dado da saúde. Quando eu mencionei aquele bolsonarista, vereador aqui de Campinas, que mentiu sobre a população em situação de rua e o uso de crack, é exatamente o que não se deve fazer, é mentir, é mistificar. Então, as informações corretas, elas nos ajudam no seguinte sentido: mesmo que ninguém morra, né, pelo uso da maconha, não significa que eu, como militante, deva dizer que é bom ou é ruim. Não. Agora é importante sim informar e tirar os estigmas que são utilizados. Olha, isso é fundamental. Eu quero chamar a atenção, por exemplo, o que se morre de pessoas pelo álcool e pelo cigarro. Perfeito. Né? O que se mata de pessoas, o quanto que esse tipo de psicotrópico, vamos dizer assim, que é o cigarro e o álcool, dá de gasto para o SUS. Enorme. E aí, a gente tem uma situação em que, cientificamente, eu não vi médico falar que maconha mata. Né? Eu não vi nenhum pesquisador falar que maconha mata. Inclusive, já estão avançando no debate científico de que a maconha ajuda. Olha o que o Digão comentou aqui. Eu chamo a atenção disso aqui. Certeza que um dia após a ligação, o comandante abrirá a GR Ganja. Mas aqui, ele fala o seguinte: a pessoa é contra a cannabis até o momento que ela descobre que ela pode fazer para controlar as convulsões do seu filho. Perfeito. É certíssimo. E é importante, por isso que é tão importante as informações a respeito da planta, das substâncias e propriedades, ser colocada no devido lugar. Sobre a questão medicinal, nós já temos hoje, né, na saúde, na área científica, consenso a respeito dos benefícios para pessoas que têm epilepsia, para pessoas que têm autismo, Alzheimer, Parkinson, em alguns casos câncer. Então, vamos entender que ela pode provocar vários benefícios no uso terapêutico ou medicinal, conforme a terminologia adotada. Ela pode provocar... Eu tenho um amigo, advogado popular, em Belo Horizonte, que ele conquistou a medida judicial
para utilizar. E aí eu vou explicar aqui. Não foi nem o comprimidinho aquele, o canabidiol, porque, diga-se de passagem, hoje o movimento coloca, a gente defende o direito a usar, mas não é a melhor resposta. Tem o óleo, né, o óleo integral, né, onde se extrai todas as propriedades, que é hoje muito mais considerado. Mas nesse caso, esse advogado, meu amigo, que conquistou o uso para fumar. E sabe para quê? Ansiedade. Com laudo só para dizer, foi um médico que prescreveu para ansiedade. Você sabe que eu tenho todo mundo sabe o meu vício pelo cigarro e sei o quanto está me matando. Eu vou ter que extrair todos os meus dentes por causa do malefício do cigarro, né? E aí tem uma questão que para mim é interessante, o seguinte: eu nunca vi ninguém dizer que maconha estraga os dentes. E eu chamo a atenção numa coisa aqui, Mariane, e que para mim é necessário debater, né? Porque o desenvolvimento científico agora está olhando para a questão de pesquisar a parte boa da maconha, a parte gostosa da maconha. Porque é o seguinte, eu sou viciado em cigarro e o pessoal fala, poxa, aí para de fumar. Eu falei, se eu tiver que fumar, eu tenho que tomar Gardenal, né? Essa é real, porque é uma situação da ansiedade que é enorme. E quando eu fumo o meu baseadinho, não vou negar que eu não fumo, né? Não vou ser hipócrita aqui, né? Eu fico mais tranquilo, Sim. mais leve, durmo melhor, fico mais tranquilo. Jerry, vamos entender uma coisa que eu acho que é fundamental, e foi muito bom falar no cigarro, até porque a gente fala sobre a questão da saúde. A sociedade no mundo, quanto mais ela foi se urbanizando no processo da Revolução Industrial, houve uma mudança na vida das pessoas e um aumento, e assim, em certo momento esse aumento passou a ser absurdo, de ansiedade. Então a ansiedade passou a ser um problema de saúde muito maior. Maior. Você fala sobre isso, por exemplo, o seguinte: eu saio do meu trabalho hoje e já vou para casa dormir pensando o que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser meu dia de trabalho amanhã. Exato. Quando eu trabalhava na metalúrgica, apitava, eu me desligava. E hoje o formato de trabalho com as novas tecnologias já Sim. nos tira, mas nos deixa preocupados pro dia de amanhã. Exatamente. Então isso é um estimulante para bebida. Então, não, por que eu queria comentar uma questão aqui, por exemplo, o tabaco. O tabaco é também uma planta utilizada há milênios. Tabaco não é uma novidade. Eu gosto, por exemplo, eu não gosto de cigarro industrializado, esse padrão, o sabor dele não me agrada. O sabor, questão bem pessoal, o sabor não me agrada. Gosto dele no cachimbo e eventualmente até fazendo um palheiro, alguma coisa assim. Agora, o tabaco tem um problema que é no plantio dele, a quantidade de veneno, é algo sério, né? Tanto que a gente já tem notícia de algumas plantações orgânicas, porque o veneno, aí eu falo assim, o tabaco, o cigarro do GR é pior que o meu cachimbo pelos aditivos no cigarro, mas o tabaco é o mesmo e tem o mesmo veneno. Não vamos nos iludir aqui. Agora, o tabaco durante milênios ele foi utilizado sem que se observasse essas consequências tão danosas. E alguém vai dizer, mas não tinha vigilância sanitária no século XVII. Não, nós estamos tratando de uma questão aqui que mesmo que ela passou a ser mais perceptível. Quer ver uma coisa? A facilidade que é comprar um maço de cigarro, compra um maço, tira aquele celofanezinho, pega o cigarro e acende. Eu não tive nenhum trabalho, não parei. Por exemplo, essa é uma diferença do palheiro. O palheiro ele vai ser feito. Claro, tem já uns prontos, mas assim, o fazer, em primeiro lugar, ele pode ser um processo prazeroso, né? E que toma um tempo numa perspectiva prazerosa, que é o uso do tabaco, o cigarro industrializado. Então, Jair, o que acontece? Essa ansiedade, a ansiedade que o capitalismo, cada vez mais, de maneira exacerbada, ela foi criando, ela é ótimo para uma indústria como a do tabaco. E não há dúvida, o cigarro, para a saúde, é muito ruim. Mas faço aqui uma ressalva. Eu lembro, inclusive, quando começaram aquelas campanhas, a legislação. Não estou discutindo aqui que não seja importante fazer um processo de educação. Volto a dizer, educação é fundamental.
Uma certa patrulha antitabagista me preocupa porque ela pode desconsiderar um outro conjunto de fatores que as pessoas têm na sua vida. A ansiedade não vem do nada. Vamos entender, este mundo é feito para que as pessoas sejam ansiosas. Isso é um processo. E não é um processo de uma pessoa, é um processo macro. Então a indústria, essa indústria do tabaco, ela veio sendo desenvolvida para isso. Tem uma conexão. Até porque o movimento, a forma como é desenvolvido o modelo de exploração capitalista nos coloca em eterna ansiedade. Exato. Como não ser ansioso? E nos tira a capacidade de ser humano. Como é possível não ter ansiedade num sistema como esse? Por isso, cumprir metas, vamos cumprir metas. Né? É o modelo de desenvolvimento do capitalismo que gera todas essas situações. E nesse caso, o que me parece? Isso significa que alguém deve dizer fume à vontade? Claro que não, volto a dizer, volto a colocar. Tem questões que a gente não deve, na minha opinião, dizer se é bom ou é ruim. Mariante. Envolvendo álcool, tabaco e outras substâncias, para mim, a pior coisa é dizer que é bom ou ruim. Por isso, inclusive, Jair, que na minha opinião, propagandas, né, que hoje, por exemplo, não tem mais propaganda na TV de cigarro, na minha opinião, também não deveria ter de bebida alcoólica, seja ela qual for. É um erro, mas aí é um outro debate. Agora, é importante entender que a educação a respeito do uso dessas substâncias, ela ajuda. Tem pessoas mais novas do que eu, que já faleceram, e uma parte considerável do processo teve a ver com álcool. Né? Significa assim, então, vamos proibir o álcool? Não, os Estados Unidos já tem uma história nisso, vamos parar com... Agora, informação e educação são fundamentais. E no caso da saúde, por quê? Porque a saúde, a gente enfrenta... Claro, eu acho assim que a gente precisa entender o processo da saúde, né, que tem a ver com bem-estar. Mas qual é o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde? Não é ausência de doença, é bem-estar. É bem-estar. Bem-estar significa viver num mundo que seja possível não morrer de ansiedade. Né? Então alguém vai dizer, e aí no capitalismo? Pois é possível a saúde plena no capitalismo? Boa pergunta. Agora, entender isso para que a gente possa pensar, por exemplo, na saúde, vocês aqui na Boa Vista, enfrentando essa situação da falta de médico. Entender, por exemplo, não é possível o direito à saúde no Brasil sem um sistema único de saúde. Estou falando direito. Volto a dizer, já falei isso aí, inclusive em algumas das colunas. Quando o acesso à saúde depende do dinheiro que a pessoa tem na conta bancária ou no bolso, a gente não está falando do direito, a gente está falando do privilégio. Direito significa a pessoa ter acesso àquele serviço, àquela ação, independente da condição econômica dela, condição social. Então, quando eu dependo do dinheiro na conta bancária, eu estou falando de privilégio. Vamos parar com essa história de direito à saúde conforme o dinheiro. Por isso que plano de saúde, saúde privado, não é direito à saúde. Direito à saúde só é possível, e aí se nós pensarmos num país com as desigualdades sociais, Brasil, por favor, gente, para com esse negócio pobre. Não, o Brasil é um país riquíssimo. A riqueza que se produz nesse país é absurda, mas absurdamente concentrada em poucos. Então, um grau de desigualdade no Brasil só permite o direito à saúde com uma saúde pública, Sistema Único de Saúde. Significa, entre outras coisas, né, um investimento. Né? Eu vou falar investimento como uma expressão mais ampla. Um gasto, um recurso adequado. O SUS nunca teve isso. GR nunca teve. O SUS nunca teve isso. Claro que quando tem questões que a gente precisa... Vamos tomar um certo cuidado. Eu arrisco a dizer que se um governo, se um próximo governo resolvesse fazer esse gasto efetivo como deveria ser na saúde, ele ainda ia continuar enfrentando problemas, Jair. Por exemplo, a lição que nós tivemos com mais médicos. Nós estamos falando, e aqui eu acho que é importante, com todas as cautelas, fazer um debate sobre a formação profissional no Brasil. Nós precisamos de médicos no Brasil formados para garantir a saúde pública. E não é o que nós temos hoje. Mariante, eu estava no consultório com o Dr. Neorlando, que era um médico cubano. Ele falava assim para mim, Jerry, eu não vou cumprir a meta do governo de atender uma pessoa por 14 minutos.
Claro. Se a gente tiver que ficar meia hora aqui conversando, 1 hora, nós vamos conversar. E nós falávamos sobre Santiago de Cuba, que era a terra dele, que eu conheço, né? A gente falava e criava uma relação social muito maior do que uma relação técnica. Porque o conceito de saúde é bem-estar. Ele é bem-estar, ele é inclusivo. Mas só para voltar aqui, o que a gente percebe, né? Claro, nós temos médicos brasileiros dedicados ao SUS. Aliás, o SUS só existe por causa disso, claro, e pela luta popular. Mas faltam, inclusive, vamos relembrar, porque já a gente tem um problema de memória sério no Brasil. Vamos lembrar as entidades médicas. Agora tem uma que mudou de direção, mas na época do Mais Médicos, elas unificadas, Associação Médica Brasileira, Federação Nacional dos Médicos e Conselho Federal de Medicina, unificadíssimos na seguinte questão: não faltam médicos no Brasil. Se alguém achar que eu estou falando mentira, pesquise na internet as matérias da época. Diziam isso. Isso era mentira. Mentira. Há um problema. O número de médicos formados, a quantidade de médicos formados ainda é insuficiente e há uma má distribuição. Como se trabalha a questão da distribuição? É preciso encontrar estratégias. É fácil? Não é fácil, mas é possível e, na minha opinião, envolve algumas questões. Ao mesmo tempo, tem que mudar. Não só... Em primeiro lugar, é importante mudar o currículo da faculdade? Claro que é importante, E nisso aí vou fazer, assim, justiça. Tem muitas críticas aos governos do PT, Lula e Dilma, mas uma coisa importante na época do Mais Médicos foi a mudança na formação. Só um pouquinho, Jair. Só que tem uma questão, não adianta mudar a formação se continuar ingressando só a classe média branca alta nas faculdades. Isso que eu estou dizendo, então, olha só, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, primeiro, manter esse processo de mudança curricular, sabe? Ele tem que se consolidar. Uma das coisas importantes que foi feito nesse processo, se valorizou na formação profissional o SUS. Claro que não resolve se quem continuar entrando é quem pensa que a medicina significa carro importado, iate e golfe. Não. Então, junto com a formação, com a mudança na formação curricular, tem que avançar na mudança do ingresso. O que significa, basicamente, ter povo, P-O-V-O, ter povo entrando nas faculdades de medicina. Mariante, nós fizemos esse debate aqui na comunidade quando acabou o Mais Médicos, né? O Bolsonaro expulsou os médicos cubanos daqui. E aí o debate o que se poderia esperar de um assassino, né? Com o programa com Mais Médicos. O que a gente fez a discussão no Conselho de Saúde, que foi muito interessante. Uma conselheira era contra o Mais Médicos, a posição dela. E aí os 2 médicos cubanos aqui iriam embora, né? E aí começou a discussão, porque o médico não quer atender na comunidade. E aí perguntaram o seguinte: vamos ver se a gente encontra médicos formados na Vila Boa Vista para atender no postinho. É uma viagem muito maluca, né, que as pessoas não entendem e acham que o mundo é uma novela. Nós, em 50 anos de Boa Vista, Mariante, não formamos um médico para atender aqui. Perfeito. Porque quem bebe água da Boa Vista não vai embora, né? Tem aquela fato. Então, assim, não formamos um médico. Quem são os médicos formados que atendem são tudo da classe média e da classe alta. Ponto. Não formamos médicos aqui. E para finalizar, Mariante, a discussão é bem essa. O médico vem para cá por um determinado período, quando ele é residente, né, que chama, recém-formado, então ele vem para cá para adquirir a experiência, onde a gente acaba sendo, bem dizer, uma cobaia no atendimento médico. Depois ele pega uma experiência, ele abre seu consultório, fica famoso, e assim, a gente percebe o seguinte: estamos sem médico, mas tem uma categoria que não quer atuar com o pobre. Por isso, porque é formada essencialmente por milionários. Por isso que a gente precisa entender. Por isso que a gente defende que o pobre vá para a universidade. Aí entra a questão. A gente precisa, e se há uma coisa que o Mais Médicos nos ajudou também, é entender o seguinte: a mudança curricular, volto a dizer, é importante sim. Ministros Alexandre Padilha, Arthur Quioro, que participaram desse processo, foram corretos. É preciso sim ter essa mudança, mas precisa mudar o acesso
Nós temos que ter profissionais formados que sejam oriundos da classe trabalhadora. Então, significa, por exemplo, aprofundar um sistema de cotas, porque, Jerry, eu comentava isso até com amigos do movimento negro. Eu fiz o direito na Faculdade de Direito Federal de Pelotas entre 81 e 86. Nós éramos 550 alunos, um pouco mais, né, que foi mudando o número de vagas, ampliando. Tinha um aluno negro, né? Então, ou a gente entende, porque se fosse pegar como a ação como reparatória, talvez a gente tivesse que ficar com uns 40 anos com cota de 100% para alunos negros e oriundos, né, da classe trabalhadora. Olha só, então quando eu falo aprofundar o regime de cotas, inclusive nessa perspectiva. Então, precisa ter a coragem política de enfrentar esse debate, porque senão a gente vai, de fato, empacar em algumas coisas. Quando eu falava que um governo próximo que resolva fazer o gasto adequado, né, Jerry, à saúde, tem algumas amarras. Tem outras amarras também, Jerry. Eu queria comentar rapidamente aqui. Foi instituído em um certo momento, salvo engano, no primeiro ou segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, o que acontece? Existe lá um limite de gastos com funcionários públicos. Aí alguém vai dizer, tá, então você é daqueles que quer que gaste, faça gastança. Não. Eu pergunto o seguinte para qualquer pessoa que está nos ouvindo: qual deve ser o limite de gastos com o pessoal, com funcionários públicos, para educação, saúde, assistência, para os serviços públicos? É o de atender o serviço. Se eu chegar à conclusão de que eu preciso gastar 70% para pagar, para ter servidores e servidoras públicas, trabalhadores e trabalhadores públicos, para educação, saúde e assistência, esse é o limite de gastos. Né? Não será, possivelmente não. Mas hoje, por exemplo, a gente tem situações, os municípios, o município é o maior prestador de serviço. Se a gente pegar o estado, tem um pouco de educação e segurança, né? Por aí, não. Saúde, no caso aqui de São Paulo, que terceirizou quase tudo, né? E está num sucateamento absurdo da Secretaria Estadual de Saúde. Mas no Brasil em geral, tu tem um município, grande prestador de serviço, o estado muito menos e a União muito menos. Quem olha, a União no chão que a gente pisa, ela tá Polícia Federal, é tudo irrisório. O município não. Então veja só, eles estabeleceram esse gasto igual para as 3 esferas. E era óbvio que o município ia ficar estrangulado. Aí aparece o quê? Terceirização. Foi o argumento, eu estou falando isso, Jair, para a gente relembrar. O Ouro Verde, por exemplo, o hospital construído com recurso integralmente municipal e federal, na época do governo federal, o governo Lula, tudo aquilo lá é dinheiro público, todo. Aí vai instalar, alega que não dá para contratar por causa do limite de gasto da responsabilidade fiscal. Até hoje tem minhas dúvidas, mas o argumento era esse. E aí põe uma OS. Agora está pior, que eles estão contratando agora, depois que teve a SPDM sucedida pela Vitale, aquela dos escândalos, das prisões inclusive, e agora é uma gestão da tal da Rede Mário Gatti, que é um biombo para terceirização. Fizeram um absurdo de criar uma autarquia municipal para ser operadora de terceirização. É um escândalo isso, uma vergonha. Não, só para dizer, sabe o que acontece hoje? No Ouro Verde, né, tem 19 empresas, tá, prestadoras de serviço. O que são essas empresas? Empresas terceirizadas para quê? Para enfermagem, para médico. Olha o absurdo. Não, Mariante, escuta então, essa. É preciso enfrentar essa questão. Eu vivi isso porque é o seguinte, eu tive um AVC no final de 2020. E aí estava aquele problema porque eu tinha que fazer uns exames e uma empresa não falava com a outra. Dentro do hospital, dentro da unidade hospitalar, a empresa que fazia as tomografias não era a mesma empresa que analisava o coração. E então, assim, uma empresa não falava com a outra, eu dei uma radicalizada, né, lá dentro, para exigir que fossem feitos meus exames. Aí eu cheguei para fazer tomografia, os caras falaram assim: nossa, estou aqui há 12 horas sem fazer tomografia, parado aqui. Ou seja, havia essa falta de comunicação. E aí, na minha radicalidade, você já conhece, Maria, que todo mundo conhece, chamaram assistente social.
Chamaram a assistente social para me atender, para ver o que estava acontecendo. E aí, Mariante, eu vi que a assistente social era uma moradora do meu bairro que se formou na assistência social e que estava prestando serviço para essa empresa. Eu falei, olha que legal que você está aqui. Nossa, como é que você chegou até aqui para virar servidora concursada? Ela falou, não sou concursada. Eu sou da empresa. Mas como é que você chegou aqui? Ah, porque o vereador do meu bairro me indicou para trabalhar nessa empresa. Então, assim, essa é a maldade que está escondida atrás da terceirização também. E também, Jerry, só lembrar uma coisa que é importante nessa discussão, tá? Que é o seguinte, eu penso, meu ponto de vista, todo mundo tem o seu. Eu acredito que a valorização do trabalho, inclusive com um salário, com remuneração melhor, ela é positiva. Eu queria que alguém me dissesse que um estímulo para o trabalho é um salário ruim. Até os capitalistas dizem que não, né? Então vamos lá, se é assim, essa assistente social que te atendeu, ela com certeza ganhava menos como terceirizada do que uma assistente social do serviço público efetivo. Então, essa é uma outra questão. Essa é uma outra questão, porque sabe o que acontece? Praticamente todas as terceirizações, às vezes nos profissionais médicos não é tanto, mas na enfermagem e todas as outras funções, a diferença de salário chega a 40%, a menos. Mariante, me dá uma parte. Eu estou com uma matéria investigativa aqui, é papel da Rádio Noroeste investigar. Você lembra do caso do menino do barril? Sim. Que foi aprisionado no barril e tal. Havia um contrato terceirizado da prefeitura e o Dário não fala sobre isso, falou de abrir uma sindicância, se passou o tempo. Mas assim, foi contratado uma OS para fazer o acompanhamento na criança porque ela estava em situação de vulnerabilidade. A OS fez um monte de relatório dizendo que estava acompanhando o caso. A OS sequer mandava os assistentes sociais ir no local para acompanhar. Essa é a primeira coisa. Pegar o dinheiro público, falar que vai fazer um serviço e não faz. Manda um relatório, passou, beleza. Agora, qual que é a outra discussão que eu estava vendo? Que havia em algumas entidades que são sérias, que prestam serviço de assistência, mesmo terceirizada, mas cumpre o que está no contrato, a gente percebeu a defasagem do salário. Absurda. A Caixa Mendes, por exemplo, falou sobre isso, uma assistente social, hoje concursada, ela ganha tanto. Uma terceirizada ganha 1/3 do que a outra. Posso comentar uma coisa? Né? É fatal, assim. Vê bem. E só uma coisa. A prefeitura contrata a empresa terceirizada e a terceirizada fica o dobro do que ficaria o funcionário. O Tribunal de Contas do Estado, né, que alguns chamamos, né, de Tribunal Faz de Contas, mesmo assim, fez um estudo sobre os hospitais do Estado terceirizados. Resultado, mais caro que a gestão direta. Mas então vou voltar na questão aqui nossa. Sistema Único de Assistência Social. Depois do SUS, a inspiração para um Sistema Único de Assistência. Em Campinas, isso está escrito em vários lugares. Sistema Único de Assistência Social. Porém, né, em função dessa política de Estado mínimo, o município hoje tem 95% dos serviços da assistência, 95% dos serviços da assistência são terceirizados. Eles usam uma expressão mais suave, cofinanciados, é terceirizado. E aí, eu vivi uma experiência, já umas companheiras da assistência me chamaram uma vez para fazer uma conversa, foi lá no Sindicato dos Químicos, no auditório do Sindicato dos Químicos, com trabalhadoras, a maioria mulheres, né, quase são mulheres, trabalhadoras da assistência, assistentes sociais e psicólogas, né? E vamos lá, tem mais um requinte de crueldade nisso. É Sistema Único da Assistência Social. São terceirizadas. Entre uma organização e outra, tinha diferença de salário. A psicóloga que trabalhava do Conselho Comunitário de Campinas recebia menos do que tal. Então, assim, que único? Como? Sistema Único não tem nenhum padrão remuneratório, né, unificado. Não tem um acordo coletivo. Sabe? Então, vamos lá. Salarial. A terceirização, né, ela é um expediente
que mesmo, vamos lá, na área privada, ela é boa para o patrão e péssima para o trabalhador. E ela tem sido utilizada de forma crescente. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, né, num dos desserviços que na área do trabalho, o Supremo, infelizmente, né, basta ver o que foi com a própria discussão da reforma trabalhista. Então, o ministro do Supremo falando em indústria da reclamação trabalhista é absurdo, é uma ofensa. É uma pessoa que nunca pisou na área do mundo do trabalho. Tem pesquisas mostrando qual é a dimensão dos processos trabalhistas. A maioria, aviso prévio, é verba rescisória não paga. Que indústria da reclamação trabalhista? Como é que uma pessoa fala isso? Justiça tá? do pobre. E pior, Jerry, e essa justiça que é rápida para julgar uma greve, declarar abusiva, legal o que for, e demora 4, 5, 6 anos para um processo individual para esse trabalhador. Então, só para dizer isso. Agora, voltando. A terceirização, se ela já é ruim, né, sem dúvida nenhuma ruim na área privada, na área pública, aí ela assume outras, além de ser ruim, ela vai contribuir para o desmonte da própria ideia de serviço público. Essa é uma questão. A gente tem um hospital aqui em Campinas que, para mim, assim, ele tem até um símbolo para mim, que é o Mário Gatti. Já fui atendido lá. E assim, é uma conquista, Mário Gatti, e infelizmente vem sendo sucateado, né? Há um tempo já, sucateado. E há um tempo atrás a gente teve a notícia, olha o absurdo, eles terceirizaram um andar do Mário Gatti. E aí virou aquela coisa, assim, eu pergunto como é que gestor público, se diz gestor público, faz isso. Terceirizaram um andar, um pedaço, né, do hospital. Aí chamaram, a primeira empresa não prestou, chamaram outra. Parece uma quitanda, parece uma quitandinha. Então vamos lá. Uma pergunta que eu fiz nesses dias numa reunião do Conselho Municipal de Saúde para as pessoas que estavam lá, que são servidores concursados, efetivos e são da gestão, eu perguntava o seguinte: nossa, terceirização é bom, né, no lombo dos outros. Porque ninguém propõe terceirização para si próprio, né? Então eu fico propondo numa UPA, né, como UPA Campo Grande, agora a UPA São José e as demais estão na alça da mira. Entregar para os postos de saúde também. E já, claro. Mas Mariante, só a ilusão, Jerry, é importante, olha, para quem é trabalhador da saúde pública de Campinas, do município, por favor, entenda uma coisa. Não, mas eu estou aqui no centro de saúde, né? Isso aí é nas UPAs. Não tem limite a terceirização, a ideia de terceirização dessas pessoas, desses gestores, não tem limite. Mariante, alguns anos atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás, queriam criar a entrega dos postos de saúde para a organização civil. Você lembra disso? Né? E aí, eu tenho uma amiga, mandar um abraço para ela, para a Neuza, esposa do nosso companheiro Sidão, do bairro da Viola, que tinha uma rádio comunitária também. Ela trabalha no cartório. E ela me falou, Jerry, quando começou a rolar esse papo de organização social para cuidar de postos de saúde e tudo mais, só numa semana eu recebi no cartório pedidos de averbação de criação de mais de 20 entidades. Claro. Né, ligado à turma da bancada de sustentação do governo Jonas, na época. Uhum. Não passou porque o povo se organizou. Mas aqui eu acho que é importante, Jerry, a gente observar o seguinte. E aí, voltando ao debate aqui, o seguinte, aí vamos entrar no debate da maconha, da droga de novo. Por que eles querem, de uma certa forma, criar, manter a criminalização? Por quê? Porque eles têm um mercado interessado nisso, com financiamento público. Sim. É as clínicas evangélicas, claro. É as clínicas de recuperação, vamos dizer assim. Tem algumas que a gente respeita, mas a maioria das vezes é escola fundamentalista com um cara de que está... uma coisa importante, Jair, vamos lá, e eu queria chamar a atenção disso, tá? Claro. Hoje, em Campinas, no Brasil inteiro, mas Campinas tem uma história muito própria nesse sentido.
todo serviço de saúde de Campinas tem um conselho local, que é uma possibilidade de controle, né? Alguns funcionam mais, outros menos, aí é uma questão, mas é uma possibilidade de controle. Vocês aqui na Boa Vista, o conselho está indo para cima porque não tem médico. Então, por que eu estou falando isso? Os CAPs, todos os nossos serviços, mesmo aqueles que são geridos, são prestados pelo Cândido Ferreira, tem um conselho local de saúde, né? Me diz qual a comunidade terapêutica nesse país que tem controle desse tipo? Não tem. E por que eu estou mencionando isso? E no Mário Gatti tem? Na Nissan é privatizado? Tem. Não, o hospital... No Ouro Verde tem. Então vamos lá. Boa questão. No Hospital Mário Gatti tem um conselho local, né? E o conselho local, inclusive, denuncia essas questões. É que a gestão autoritária não houve conselho, né? Se a gente pegar a gestão anterior agora, que é a continuidade, a atual é continuidade... eu chamo de governo jodário. Mas o que acontece? Foram 8 anos, praticamente, do secretário municipal de saúde, Carmen de Souza, se recusando a comparecer ao conselho e numa postura extremamente autoritária. A gestão autoritária não considera conselho, controle social, mas é uma conquista. Vê só, muita gente não sabe, a lei 10.216, a lei da reforma psiquiátrica, ela estabelece, primeiro, que a internação deve ser a medida extrema. Extrema. Não é procedimento para se tornar ordinário, é medida extrema. O que a lei 10.216 estabelece, preconiza, o cuidado da pessoa com sofrimento mental, deve ser em liberdade. Bom, e essa medida extrema, ela tem 3 possibilidades. A compulsória, que é judicial, para as pessoas entenderem e não confundirem. A internação compulsória é a medida judicial e deveria ser aquele caso em que a pessoa, não podendo responder pelos próprios atos, pelo que seria um crime, ela é internada, tá? É isso, GR. Hoje, infelizmente, até juízes têm determinado internação numa situação que não é essa. Olha que absurdo, mas é a vida. Volto a dizer, o judiciário, a gente tem que entender o judiciário. Bom, aí tem duas modalidades, tem a voluntária e a involuntária. A voluntária, eu respeito, se a pessoa tem mais de 18 e ela quer, quem sou eu para dizer que não? E eu conheço casos. Tem uma prima que quis, né? Achou que precisava, aparentemente ela acha que fez bem para ela, é voluntária. E a involuntária? Essa aí, vamos falar da internação involuntária. Como ela funciona? Uma pessoa, parente, até amigo, pode requerer a internação involuntária. Ela precisa de autorização judicial? Não. E como é que ela é feita? Bom, a pessoa a força, que força, mas assim, é a força. Ela é levada para uma instituição. A lei estabelece, por uma preocupação que o legislador teve, ele não está errado, o problema é que não é cumprido. Toda internação involuntária deve ser comunicada em até 72 horas do momento em que ela é feita para o Ministério Público. Olha que curioso, as fiscalizações que foram feitas no país, né, com o Conselho Federal de Psicologia, com Conselhos de Direitos Humanos, no Brasil inteiro, nenhuma tinha esse procedimento cumprido. E às vezes pegava ali internação de 6 meses, 8 meses, 1 ano, e nenhuma comunicação ao Ministério Público. Está no relato das fiscalizações. Quem tiver curiosidade, quer achar que estou falando a verdade, procure lá. Bom, então, Gerrão, olha só. E como é que funciona? Há um tempo atrás, a Folha de São Paulo, com todas as críticas, de vez em quando ela faz alguma coisa boa. A Folha fez uma matéria. Sabe qual era a matéria, Jair? Como é que se tem empresas que oferecem serviços, eles usam a expressão traslado. Não é um armário, não é uma geladeira, são seres humanos. E aí o repórter liga para uma dessas e pergunta: olha, eu queria fazer uma internação do meu parente. Aí a pessoa pergunta: tá, onde é? Tal. Aí, então tá, a gente vai fazer. A pessoa, a repórter, pergunta: e precisa de laudo médico? E a resposta: não! Então, entender a violência que significa esse processo e, portanto, não dá para aceitar. Quando alguém fala assim: mas tem comunidades terapêuticas que são boas, eu posso, me apresenta a lista e a gente vai lá visitar. Mas, gente, eu quero contar uma história aqui, que a maioria das vezes tem pessoas que, por exemplo,
Vila Boa Vista, minha querida Boa Vista e gloriosa Vila Boa Vista. Nós temos um CAPS que atende aqui, né? Aonde é o CAPS? Agora é o SECO, né? O SECO aqui da Vila Boa Vista. Mas onde era o CAPS? O CAPS ficava no bairro do Taquaral, no meio das mansões. Você lembra disso, Mariante? Verdade. Muita gente ia procurar o CAPS e era preso pela polícia antes, como indigente. É verdade. Né? Essa é a questão que a gente precisa discutir. A saúde, ela é tratada, primeiro, como lucro. Segundo, como instrumento do nazifascismo na questão psiquiátrica, né? E terceiro, é uma desumanização. Só para ter uma ideia, Jair, vamos lembrar que eu lembro no governo, no período da Isalene, a Batalha do Pessoal, eles iam instalar um CAPS e era ali na região da Nova Campinas. Isso. E nisso descobriram que já tinham um abaixo-assinado de moradores, uma guerra. Aí o pessoal da saúde, alguns ficaram indignados e tipo, vamos para cima. O pessoal falou, gente, instalar um CAPS aqui com uma vizinhança que odeia, né, que odeia pobre e odeia louco, melhor não. Então acabaram procurando um outro lugar e, na minha opinião, foram corretos. Agora, olha o absurdo. É o absurdo de uma cidade, uma sociedade que tem como a expressão que o padre Júlio Lancelotti trouxe para nós, a aporofobia ou aversão a pobre, né, que acha que, usar a expressão que a loucura é algo para ser aprisionado, né, torturado. Vamos lembrar que hoje, neste governo do genocida, do assassino, né, eles retrocederam nas políticas de saúde mental e lá dentro tem gente que acha que choque elétrico é a medida correta para tratar a pessoa com sofrimento mental. É incrível isso, mas é importante lembrar. E aí, fazendo gancho com a política de drogas, o nome que se der, é importante dizer que essas pessoas todas estão alinhadas. Por isso que quando alguém me fala, eu sou militante antiproibicionista, eu defendo a legalização das drogas, a perguntinha é a seguinte: também é antimanicomial? Tem que ser. Não dá para ser antimanicomial sem ser antiproibicionista e não dá para ser antiproibicionista sem ser antimanicomial. E voltando, antiproibicionista, como eu aprendi, né, eu tento aprender com as minhas companheiras feministas antiproibicionistas. Se é antiproibicionista, então, por favor, entenda que deve apoiar a luta das mulheres pelo direito, regulamentação e descriminalização do aborto. Essas questões não estão e não podem estar separadas, Jerry. Agora, a gente pensar nessa questão da saúde pública e aí da política pública para as drogas ou substâncias significa entender que nós temos que ter um Estado, né, o Estado, seja em nível municipal, estadual ou federal, em condições de tratar dessas questões. Então, por exemplo, para mim, candidato que não colocar o compromisso de revogar a emenda 95 do teto de gastos, está mentindo. Eu vou garantir a saúde, a educação e a assistência. E o teto de gastos, candidato? Silêncio sobre isso, para mim, diz muito. Não dá. E aí preciso dizer o seguinte: dinheiro tem as pampas. O que não dá é para ficar como nós estamos hoje, com mais a auditoria, Marilson Fatorelli, auditoria cidadã da dívida, falava numa média durante anos de 40%, né, um pouco mais, 44%. Nós chegamos a 51% da dívida pública. A dívida pública, o que é dívida pública? É dinheiro para enriquecer banqueiros. É isso. Então, ou enfrenta essa questão, e aí eu quero dizer que até agora, viu, Jair, das candidaturas a presidente, eu tenho acompanhado algumas falas, tá? Não quero ser injusto. O único que eu vi falando com centralidade na dívida pública foi o Leonardo Péricles, da Unidade Popular, da UP. Estou falando isso porque eu apoio... Não, minha candidatura é outra, mas desculpa, eu não posso comprometer a verdade em função de outras questões. Então, candidato que não falar sobre dívida pública estará também, na minha opinião, mentindo. Significa arroba e bravata de dizer no primeiro dia de governo eu decreto moratório de pensão? Não. Agora, o que não pode fazer é esconder, inclusive, o esconder esse tema faz com que, eu tenho percebido já o seguinte, em reunião de militante, movimento social, alguns deles militantes de partido de esquerda, quando esse tema entra, as pessoas ficam meio
não se entende a centralidade estratégica disso. E precisa entender. Não dá para ser militante de direitos humanos e não entender a centralidade disso. Você viu uma postagem que eu fiz ontem? É para vaiar ou para aplaudir a Anitta? Não, tudo bem. Mas é uma discussão que a gente precisa fazer o seguinte, não vamos falar sobre isso porque vai atrapalhar a eleição. Então, não vamos falar sobre isso, mas vamos falar sobre aquilo. Na minha opinião, qualquer, assim, em primeiro lugar, militante de direitos humanos e militante de esquerda tem que entender que o tema dívida pública e outros temas dessa ordem são fundamentais. Mariante, eu queria ver card do meu candidato a presidente dizendo o seguinte, a foto do meu presidente, do meu candidato a presidente ou presidente, dizendo o seguinte, para romper com a lei de responsabilidade fiscal. Eu queria ver um card produzido pela Reforma Agrária, com a foto do meu candidato a presidente. Eu queria uma foto, um card do meu candidato a presidente dizendo o seguinte, pela auditoria da dívida. Jerry, sabe? Eu entendo, mas eu queria te fazer a seguinte ponderação. Eu tento, assim como eu acho que não vale a pena subestimar o inimigo, e a gente tem que entender isso, também a gente tem um sentido de realidade. Eu não estou falando isso que eu fique satisfeito, mas na minha opinião o papel da militância de direitos humanos e dos movimentos sociais de esquerda é de estar permanentemente questionando, tá? E portanto, independente do meu candidato, que eu acho que é o mesmo teu, à presidência da República, falar isso ou não falar, nós temos que falar. Nós vamos falar. Então, vê bem, o que eu acho que a gente tem que fazer, além de pegar os movimentos, trabalhar nos movimentos sociais para que essas questões tenham centralidade. Por exemplo, eu sou militante do movimento LGBT. Ok, nós temos uma pauta LGBT. Entretanto, qualquer militante LGBT que não entender que a questão da dívida, por exemplo, é central, não entendeu nada. Os movimentos sociais têm que compreender. Movimento LGBT, movimento negro, movimento feminista, ou encaram essas questões com centralidade ou vão ficar pelo caminho. Não é possível ter qualquer política pública LGBT, de combate ao racismo, de combate ao machismo, feminicídio, etc., sem superar essas questões. Estado mínimo não garante que... Estado mínimo serve para garantir a riqueza do capital. Então, o Estado mínimo não serve. E o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal são instrumentos para o Estado mínimo. Tem que enfrentar. Se o meu candidato vai falar ou não, eu não sei. Eu vou falar. E como eu estou falando, eu conto com a solidariedade da militância do espaço que eu estou atuando. Ou seja, quando a gente for discutir plataforma de direitos humanos para as candidaturas, isso tem que estar no começo. Tem que estar no começo. Mariante, eu queria colocar uma questão aqui que é muito chato para mim, enquanto debatedor, enquanto entrevistador, enquanto jornalista, enquanto militante, dizer que o nosso tempo acabou. Eu já estava imaginando que eu estava acompanhando o relógio aqui, né? 12:07, o programa ia até às 11h30. Mariante, eu quero agradecer pra caramba a sua vinda aqui. Eu tenho muitos assuntos para a gente tratar: direitos humanos, saúde, LGBTQIA+, a questão da maconha. Superamos um debate, que é o da maconha. Faremos outros, com certeza. Fica combinado. Mas queria só que aproveitar aqui e agradecer, né, o convite, a oportunidade, reforçar a importância. Uma rádio comunitária, ela é parte, né, de uma luta, né, pelo direito à comunicação, pela democratização da comunicação, que também é uma luta estratégica. Essa também é uma questão que tem que ser colocada para todas as candidaturas, né? Que política de comunicação que a gente quer. As rádios comunitárias são uma construção de base, como uma espécie de trincheira democrática. Agora, a gente também precisa, paralelo a isso, né, o tempo é curto, mas só não deixar de mencionar que, ao lado do fortalecimento das rádios comunitárias, nós temos que enfrentar a questão do oligopólio das mídias. É preciso enfrentar isso aí, e de uma vez por todas. E aí eu queria dizer o seguinte, que não adianta agora alguém falar, alguém que foi preso e tudo, não é isso. A gente tem que ter uma estratégia para enfrentar os oligopólios. O Estado pode incidir nisso aí. Agora, tem que parar de ter medo, por exemplo, de quando quer trabalhar a democratização da comunicação, a mídia é oligopólio que fala, olha, quer controlar a comunicação, etc. Não. Então isso, Gerrão, a gente precisa colocar. Então, mais uma vez, agradecer
ressaltar a importância, sabe, de uma rádio comunitária. Espero estar aqui amanhã, né, em frente ao centro de saúde, porque a luta da saúde é uma luta de todos e todos nós. E não é possível aceitar que uma cidade com o orçamento que tem Campinas deixe centro de saúde sem profissionais. Tem que construir um esforço de gestão pública para responder. Não é terceirizando, mas é buscando fortalecer, por exemplo, concursos, melhorar as condições, inclusive para atrair mais profissionais e com isso a gente ter a garantia do direito à saúde. Mas olha, obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, estamos juntos, até porque também faço parte aqui do conselho e da associação da rádio, com muito orgulho, estamos juntos. Muito obrigado, Mariante. Olha só, gente, a gente tem uma grata satisfação de dizer aqui na rádio, e dizemos a todos que essa rádio é diferenciada. Ela tem uma política de defesa intransigente dos direitos humanos, ela tem uma política do lado em que a gente quer humanizar a sociedade, ela tem uma política certa em debater todos os problemas que nos afligem, porque a gente quer a construção de uma nova sociedade. Nós queremos ser bem objetivos. Se nós somos humanos, nós precisamos nos tornar humanos. E aí, Mariante, quero agradecer muito sua participação aqui. Eu chamo os ouvintes da Rádio Noroeste, a população da Vila Boa Vista, Parque Via Norte, que a gente vai se ver amanhã, né? A gente vai se ver amanhã no nosso ato contra o governo municipal de Campinas, que retirou todos os médicos do centro de saúde. Já estamos conversando com conselheiros tutelares para abrir procedimento de investigação, porque está tirando o direito de uma qualidade de vida para nossos jovens. Estamos conversando com o Conselho de Idosos, estamos discutindo com a promotora de direitos humanos, a Cristiane Lau, porque não dá. Terminando o ato, a gente vai na delegacia, porque onde já se viu a questão se terminar na delegacia. Eu agradeço a todos, amanhã estou de volta. Tchau. Rádio Comunitária Noroeste FM, ZY1973, operando em 105,9 MHz. Uma emissora comunitária da Associação de Radiodifusão Educativa e Comunitária Aliança de Amor, situada na Vila Boa Vista.